Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Isael. Sejam bem-vindos ao canal Viver Riqueza. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal para estar sempre atualizado das principais notícias que acontecem aí no nosso mercado financeiro, beleza? Vá na tela aí já falando sobre o Tesouro Direto, uma matéria muito legal que saiu lá no Valor Invest, né? E trazendo detalhamento das principais cotações de todos os títulos, né? Aqui eu só trouxe um trecho, mas tem vários lá, várias opções, dependendo da sua estratégia e o que você quer fazer, objetivo e tudo mais, beleza? Na sua tela aí você pode observar que tem várias opções, até opções com vencimento até curto prazo, né? Que você assim pode dizer, né? Tesouro mais IPCA com vencimento 2029, tendo aí a rentabilidade anual IPCA mais 7,33, né? E você consegue fazer um investimento, né, mínimo de R$ 33,98, beleza? E temos lá, ó, o Tesouro Prefixado com vencimento em 2028, uma rentabilidade anual de 13,52 e um investimento mínimo de R$ 7,16, beleza? E tem vários outros aqui. A gente consegue observar, né, que aquele mito, né, que se tem muito, eu não consigo investir porque eu tenho pouco dinheiro ou algo do tipo, né? Hoje a gente tem várias opções, né, que dependendo do seu nível ou até mesmo possibilidade financeira, você consegue investir numa boa e ter aí uma remuneração acima, né, muito mais do que lá na poupança se a gente deixasse lá por mais tempo. E cada vez mais, conforme vai aumentando lá o valor aplicado, pô, isso aqui vai fazer uma grande diferença. Beleza? Então vale a pena dar uma pesquisada estudada, hein? Que é muito legal. O Tesouro Direto é uma boa opção. Beleza? Já na tela falando sobre outro assunto, né? Uma divulgação aqui lá no portal também do Valor Invest, muito boa, trazendo aí empresas, né, que vão pagar dividendos mais juros, capital próprio, né? E aí uma lista imensa, né, que vai pagar agora em maio. E na sua tela eu trouxe só algumas, né? Principalmente em relação a que vai pagar amanhã, né? Então essa lista aqui, né, depois eu vou dar uma atualizada e vou trazer mais aquelas que vão pagar mais para o finalzinho do mês, né? Então, pagamento para amanhã, temos aí Copel, a Bradespar e Caixa Seguradora, né? Copel muito interessante, né? Com final código 6, vai pagar 43 centavos, um bom dividendo, né? E Bradespar vai pagar 83 centavos. E a Bradespar final 4, vai pagar 91 centavos, beleza? A data corte, né? Que é a data que você sempre fala aqui, né? A data que você tem que ter o ativo na carteira para ter direito a receber. No caso da Copel, com final 6 seria o dia 24/4 e Bradespar 25/4, beleza? A partir dessa data, né, é chamado de data X, ou seja, se você comprar achando que vai ganhar dividendo, você não vai receber porque você já não vai ter mais direito, né? A data com é sempre aquela data que você tem que ter o ativo na carteira para ter direito a receber, até justo, né? Como você vai ser sócio de uma empresa, né, e receber, né, aquela remuneração se antes você nem comprou, entendeu? Então, fique ligado nessas datas, beleza? Já falando aqui de criptomoeda, já venho trazendo aí praticamente todos os meus vídeos, eu trago aí a cotação atualizada, né, das principais criptomoedas que tem aí no nosso mercado. Eu sempre trago ali entre as 10, mas aqui eu trouxe só as 8, porque temos aí o Bitcoin no intervalo aí de um tempo com uma alta aí de 0,25 em 7 dias, acho que é de 7 dias, 4,96, né? Mas aqui eu trouxe em destaque, que eu ia falar também, é de Ethereum. Eu tenho observado assim algumas redes sociais, algumas plataformas, né? Vem se falando até de outras criptomoedas, mas Ethereum no intervalo aí de 7 dias subiu 40,94%. É bastante coisa, gente. O Ethereum estava cotado lá, acho que 11 mil, alguma coisa, né? Não tenho certeza aqui de cabeça, mas teve uma alta aí de 40%. XRP 18%, Solana 17%, BNB 6% e a Dogecoin 32%, se aqui eu estou enxergando, mas acho que é 32%, beleza? Com relação a esses valores, né, que está na sua tela aí, com a outra, que eu tenho investido em criptomoeda, está totalizando nesse momento 9 mil, quem dera, 2.928,99 centavos, beleza? Vamos acompanhar aí, né, se XRP dá um salto aí bem interessante, dá uma boa valorização. Vou vender uma parte, né, e vou botar em outra criptomoeda para tentar ganhar alguma coisa com essas valorizações que está tendo, beleza? Mas o mercado está super aquecido, beleza? Bom, falando aí do mercado do Ibovespa, né, a gente vai entender aí, né,
algumas matérias saindo sobre a testar lá a resistência, né? A perspectiva em relação ao Ibovespa superar, né? Essa resistência aí tem uma valorização, assim como vários ativos também se valorizar com isso. No dia de hoje, né? Apesar que o Ibovespa ele bateu ali, né? Um recorde de alta, mas acabou recuando aí no final da tarde, né? E aí na matéria diz, ó, na maçã terça-feira, o Ibovespa subiu os 139 mil pontos, arredondando aqui, mas no fechamento bateu os 138, né, com a alta de 1,76%, motivado por fatores como as perspectivas de corte de juros nos Estados Unidos e proximidade do fim de ciclo de elevação da taxa Selic, né? Lembrando aí, né, que estamos aí 14,75%. A projeção, se eu não me engano, lá do Boletim Focus será 15%. Pode ser que agora, né, o Banco Central lá ele consiga ajustar essa taxa para ela ter uma redução, né? Vai depender muito, né, dos fatores econômicos, como o Brasil está reagindo em reação ao seu cenário interno, né? Ainda a inflação está muito alta, a gente sente muito isso no mercado, quando a gente vai comprar as coisas, os preços ainda estão muito caros. Eu acho muito difícil assim, baixar muito de uma hora para outra, mas vamos acompanhar para ver o que vai ser, beleza? Com isso, né, as principais altas aí foi para a Natura, né, que teve uma boa alta, né, considerável. IRB também deu um salto aí, né, teve uma alta, mas Azul derreteu aí no pregão, beleza? E Semi também, né? Quem sabe surge aí uma janela de oportunidade de compra, né? Mas teve uma queda aí. É interessante, né? Quando a gente vê isso, Azul, mais precisamente esse mercado como ensina, tem gente que ainda compra esse tipo de ativo. Não está errado, entendeu? Mas aqueles que focam em empresas que pagam dividendo, né, que têm assim, possibilidade de crescimento, essas empresas têm que ter uma certa atenção, né? Além dessa volatilidade, né, os custos, né, operacionais são gigantescos. Imagina, colocar um avião no alto, a operação toda que envolve isso é um custo muito alto. E ao fato de você possibilitar lucro e distribuir dividendo ao longo do tempo é meio complicado, então é um setor que, assim, que a gente tem que ter uma certa atenção, beleza? Bom, uma matéria aqui mais relacionada ao mundo de negócio, né? A Uber, né, tá fazendo aí uma parceria com a iFood, né, para tentar bater de frente aí com a Rappi e 99 e a Meituan, nome difícil. Em meio acirrado e essas batalhas aí de app, Uber e iFood faz parceria inédita no país, bem legal, né? De acordo com esse acordo estratégico, né, publicado no dia de hoje, permitirá que os clientes de iFood peçam a corrida da Uber diretamente pelo app Delivery, né? Enquanto quem usa Uber terá acesso à entrega de comida, mercado, farmácia e conveniência do iFood, né, pelo aplicativo. Pô, bem legal, né? Isso é legal porque gera uma certa competitividade com as demais plataformas. Temos aqui no Rio de Janeiro, eu não sei de qual região que você é, que tem aí a Zé Delivery, muito legal, tem várias opções. Tomara que surja muito mais, né? E com isso você tem aí uma concorrência aí bem acelerada, permite que os serviços melhorem, né? Assim como os preços se adequam aí uma ampla concorrência. Isso é muito legal para aquecer, né, o mercado, assim como atrair mais gente para trabalhar e desenvolver cada vez mais serviços de qualidade. Isso é muito legal. Tomara que dê certo e que surja muito mais ao longo do tempo, mas aqui é uma matéria mais relacionada ao mundo dos negócios, beleza? Bom, falando de dividendo, é sempre bom, né? Eu sempre trago uma atualização que eu faço lá no Instagram, né? Praticamente todo mês, quando fecha o mês vira, né? Eu faço essa atualização e vou colocando aí, né? Nesses quadradinhos aí, o que eu recebi de dividendo ao longo do ano. Então, a partir, né, de janeiro, vocês podem observar que teve um retorno bem legal e consistente. Abril caiu um pouquinho, né, que entrou os dos dois fundos imobiliários, mais um pouquinho de dividendo. Agora vamos aguardar aí no mês de maio, né? Nesse mês de maio, não sei se eu vou receber assim, alguns dividendos consistentes, né? Deve bater legal dos fundos imobiliários, mas sigo aí nessa perenidade, vamos dizer assim, né? Todo mês praticamente caindo alguma coisa na conta. Isso é muito legal, né? Porque esse valor que cai lá, por mais que pareça pouco, né, eu completo com os valores que eu faço o aporte, né, e consigo comprar muito mais, né? Essa semana eu coloquei lá no Instagram, nos stories, né, um estudo, né, sobre a Itaúsa, é muito interessante, né? No intervalo de 10 anos, eles fizeram um estudo, né? Se você comprasse Itaúsa, tivesse aí na carteira em relação à valorização, só você recebendo dividendo, e se você
além dessa valorização, reaplicar seus dividendos ao longo do tempo. Então, conforme você for recebendo dividendos, você fosse reaplicando, a diferença absurda, né? E vai bater lá os 270 e pouco mil, você acha que se tivesse colocado lá 10 mil reais, e, assim, é brusca a diferença, né? Então, é muito interessante, e aí a gente observa em vários livros, do Warren Buffett, do próprio do Barsi, né, e entre outros, né, a importância, né, conforme você vai receber um dividendo, por mais que pareça pouco, você tem que replicar, né, com isso você compra mais em quantidade, recebe mais, e aí vai virando uma bola de neve, ao ponto que esses valores que você recebe é o bastante para você comprar muito mais, né, por exemplo, lá em março eu recebi 192, então foi R$ 192 que entrou em caixa, mais o valor da aporte, e com isso eu consegui comprar muito mais, né? Então, praticamente ali seria o quê? 24 de fundos imobiliários, né? E aí, pô, é mais um suporte aí para você receber, né? Então, é muito interessante e esse estudo é muito válido, vale muito sua atenção, beleza? Bom, eu sei que você gosta aí de fundos imobiliários, ainda mais dos fundos de base 10, a galera gosta muito. E eu acho muito interessante também, né? Porque ali, praticamente você consegue acumular cada vez mais cota, né? É um dinheiro que sobra ali, aqui, e você juntando tudo, dá um valor muito interessante, né? Eu mesmo, por exemplo, tenho 2 fundos, mas eu não escolhi em relação à base 10, né, e tudo mais. Foi mais relação à escolha, assim, estratégica mesmo. Mas eu tô conseguindo chegar numa quantidade, assim, muito legal, né? Um, acho que eu tenho 180, e eu acho que o outro tem uns 170, né? E foi base nisso, eu fazendo aporte, comprando o que sobrou, e aí foi aumentando com o intervalo de tempo. Então, esse estudo que está na sua tela, eu também faço lá no Instagram. Todo mês, praticamente, eu faço um estudo desse, né? E eu procuro ali dar um filtro, né? Com os principais fundos, né? Da base 10, né? Que ele está chegando próximo ali ao seu preço, né? De um, né? Ou seja, eu dou uma pesquisada naqueles fundos que estão descontados, beleza? Isso é muito importante. Por exemplo, ó, o MXRF11, ele agora está cotado lá R$ 9,33 na hora que eu estou fazendo esse vídeo. Mais o seu P vezes VP, né, que é o seu valor, ele está 0,1. Ou seja, quando ele está 1, ele está no seu preço que ele vale, né? Quando ele está abaixo de 1, quer dizer que ele está abaixo do seu valor patrimonial, né? Então, por exemplo, temos aí o CPTS 11, a sua cota está valendo lá, a cotação R$ 7,40, só que o seu P vezes VP é 85, ou seja, ele está ali mais barato do que ele vale. O GARI 11, vamos ver como ele está, ó. A cota dele está R$ 8,82 e o P vezes VP está 0,97. Então está chegando aí próximo do seu valor que ele realmente vale, né? O VGHF 11, né? Ele também está chegando próximo, ele está ali a 91 e a sua cotação de agora é R$ 7,69. O BTHF 11, né? Ele agora está sendo cotado, né, a R$ 8,82 e seu P vezes VP 81, né? Esse, por exemplo, está bem interessante, né? 81 e o GGRC, né, 11, né? Tá 9,99, é a sua cotação atual, e seu P vezes VP 0,90, ou seja, está 10 aí mais barato, beleza? Isso é muito importante, porque você acaba comprando mais com menos, né? E aí você consegue acumular cada vez mais, e no futuro, né, acredito que quando a taxa Selic começar a cair e ter mais desenvolvimento, né, que a gente sabe que aí tem vários tipos de fundo imobiliário, né, tem de shopping, tem laje corporativa, tem logística, tem vários tipos, né, e com isso vai desenvolver cada vez mais a tendência, né, isso, se valorizar e de repente passar mais de um, né. A gente teve um tempo atrás, né, com esse movimento, vários fundos aí com o seu preço passando de um, né, e com isso se tornando mais caro, mas como a gente fala assim, tem coisas que a gente compra pela qualidade, né, não pelo seu preço. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Beleza, pessoal? Um vídeo bem curto, bem assim, trazendo um mix, né, com as principais notícias que aconteceram, alguns estudos aqui bem bacana para deixar você atualizado. E se você ainda não se inscreveu no canal, ó, já se inscreva. Pô, tem muita coisa legal que ainda vai vir por aí, tá bom? Um forte abraço, que cada um fique com Deus. Até mais e tchau, tchau.